Oi, gente, sou eu, a Babi. Espero que vocês estejam bem. Como prometido, hoje eu vou terminar de pintar esse desenho aqui, que é um desenho que eu escolhi para pintar com os pincéis japoneses que vocês pediram, esses aqui, tá? Como vocês podem ver, o desenho eu já fiz 3 vídeos. Um para fazer esse, outro para fazer esse e outro para fazer esse. Fiz os 3 ontem. O meu celular tá com um problema sério de, sei lá, não sei o que acontece. Eu gravo, na hora que eu vou editar ele apaga, ele cai no chão, ele tá contra mim de alguma forma. Então, os 3 que eu fiz ontem, os 3 não deram certo. Os 3 apagaram, deram um pau na hora que eu fui editar. E aí, assim, perdi os 3 vídeos. Então, hoje, né, eu estou fazendo o último vídeo. Né, espero que realmente saia, porque eu já tô cansada, né? E eu quero que vocês consigam ver, né? Porque eu já pintei praticamente o desenho todo. É lógico que eu não ia pintar o desenho inteiro mesmo, porque é muito tempo, mas eu queria que vocês acompanhassem, né, a pintura, porque eu prometi para vocês que eu ia fazer. Muita gente quer ver eu usando os pincéis, né, japoneses. Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês o seguinte: vocês viram lá na minha página, não sei se vocês viram, eu coloquei um link sobre o shodo. Não sei se é shodo ou shodou, tá? Não sei, gente, eu não entendo a língua. Que é a pintura, né? Que é aquela caligrafia que os japoneses fazem, aqueles ideogramas, né? Que eles usam mais ou menos esse tipo de pincel. Só que o deles é totalmente diferente, né? Lógico que esse daqui é para desenho, não tem nada a ver com aqueles que eles fazem, aqueles lá é totalmente tradicional. Mas eu achei bem interessante. Então, o shodo é a arte de... Como é que eles falam mesmo? É o caminho da escrita. Shodo significa o caminho da escrita ou o caminho da caligrafia. Eles usam a tinta à base de carvão. Geralmente ele é feita só, o tradicional é preto e branco, né, que é feito o shodo. O papel chama washi, que é um papel de arroz, e o pincel, né, que eles usam chama Fude, F-U-D-E, não sei se é assim que se fala também. E ele pode ter o pelo do pincel, ele é feito de ovelha, de pele de carneiro, de crina de cavalo ou até pele de texugo, tá? Então eu coloquei aquele link porque, como eu estava falando, né, toda hora a respeito desses pincéis japoneses e eu não sabia os nomes, eu acho que é em respeito à cultura oriental, né? Eu não posso ficar falando de uma coisa que eu não sei. Então, eu acho que é uma forma de respeitar a cultura e de falar da maneira correta, pelo menos tentar passar a informação correta. Por isso eu coloquei aquele link lá, achei bem interessante. Aí vocês assistam, se tiverem interesse. Por isso que eu compartilhei lá na minha página no Face. Então, vamos fazer agora tentar, né? Vamos ver se dessa vez vai. Essa página aqui, vamos terminar, mostrar pra vocês como é que funciona. Eu coloquei, ó, todos os meus pincéis dentro desse potinho. Eles não vão ficar aqui, tá? É só paliativo, só por enquanto, para eu pintar. Depois, eles vão voltar pro lugar de origem deles, que é aquela caixinha transparente que eu mostrei para vocês no começo. Por quê?
Porque o pincel, ele tem a tinta aqui dentro. Se eu deixar ele em posição vertical, a tinta vai sedimentar, vai ficar toda no fundo. Então, a tendência do pincel secar é muito alta. Então, ele tem que ficar na posição horizontal, tá? Então, e sempre que eu uso, geralmente eu dou uma chacoalhada. Alguns eu sinto a bolinha dentro, sabe? Não é como aquela ai meu Deus, como é que é o nome? A caneta Posca, que tem aquela bolinha que faz um barulhão. E se eu fizer isso, não sai tinta. A tinta não escorre, não sai. Mas dá uma misturada, uma homogeneizada na tinta, tá bom? Então, e a gente usa com água, né? Dependendo da cor, da tonalidade que eu quero no meu colorido, eu vou aquarelar, né? Vocês podem ver que eu aquarelei várias coisas aqui, folhas, então tem várias folhas aquareladas. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu fiz isso. Em algumas dessas folhas aqui, tem folha fechada, que eu não aquarelei, né? Que dá pra ver aqui, aqui, aqui. Então essas assim, essa aqui também eu não aquarelei, ó, também não. Então aí dá pra ver que não tem aquarela. Esse livro, eu resolvi pintar num livro, eu falei pra vocês que eu ia tentar fazer num livro, até pra mostrar a diferença no papel e do livro, né? Esse livro aqui é esse, Garden Coloring Book, é um livro japonês também, comprei lá também, mas tem aqui no Brasil para vender, que eu já vi. Eu não vou fazer review dele hoje, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ele é bem bonito e eu peguei as últimas páginas, por quê? Porque as outras são, ó, página que tem frente e verso. Aqui, ó, tá vendo? Tem gatinhos e tal. E aí eu não queria, porque borra, viu, atrás. Ó, como fica atrás. Atrás ele mancha, mas ele não transfere para outra folha. Eu tô usando um filme de raio-x, não tô usando placa de fórmica. Um filme de raio-x segura super bem. Mas ó, atrás da folha como fica. Então, e não fura, tá? Vocês vão ver que na hora que vocês estão passando pincel, você vai ter aquela impressão de que você vai... É bem diferente, mas quando você passa a canetinha muito no lugar, sabe que fura a folha 4? Na 4, quando eu fiz a japonesinha, eu tive que passar várias vezes, ainda mais que era a primeira vez que eu estava usando de verdade, né, os pincéis, eu tive que passar várias vezes o pincel no mesmo lugar. Não furou, gente. Ele não fura a folha. É incrível. É assim, uma coisa de muita qualidade mesmo. Não fura, então podem usar sossegado, mas sempre com uma coisa atrás, tá? Pra não passar para outro lado. Então, né, vamos ver se a gente consegue aí fazer esse desenho, né? Essa parte aqui do desenho. Se vocês não quiserem que eu faça o review desse livro, deixem nos comentários depois, eu faço, para vocês darem uma olhadinha como é que ele é por dentro. E vamos começar, tá? O que eu preciso? Das canetas, que já estão aqui, de um copinho com água, tá? E só. Não preciso de pano, porque eu já vou colocar direto aqui dentro, né? Eu vou molhar o pincel e já vou colocar aqui direto. Só vou colocar um paninho pra não molhar o meu livro. Vou colocar o copinho de água. Ah, esse copinho aqui não vai dar certo, gente. Pera aí. Vou colocar aqui em cima do livro. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui pintando umas folhas aí. Às vezes dá uma borradinha, vocês vão ver, né? Aqui, ó, deu uma borradinha e tal. Acontece, tá, gente? É normal. Ainda mais que assim, né?
tô começando a usar o pincel agora, não tenho a destreza, tem horas que eu não tenho muita firmeza na mão. Desculpa. Porque eu tomo um remédio que faz tremer um pouco a mão, né? Então, dá de vez em quando uma borradinha, mas tudo bem, né? Só para mostrar realmente para vocês como é que funciona esse processo, tá? Depois eu vou falar um pouquinho das outras flores, como é que eu fiz, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar assim, lógico, eu vou tentar fazer um pouco misturada essas folhas para vocês verem um pouco de cada processo, de como foi que eu fiz. Então vamos começar com uma folha manchada, uma folha aí com aquarela mesmo. Então assim, tem 20 cores, mas as 20 cores são suficientes porque você consegue fazer muita coisa com essas 20 cores. Então, dá pra você brincar bastante. O importante, né? Vou deixar aqui o copinho, será que vocês veem? Vem. Nossa, talvez eu vou ficar um pouco com a minha mão na frente de vocês na hora de pintar. Eu não gostaria disso, mas talvez eu fique. Ó, importante eu molhar o pincel na água e aí eu vim passando o pincel. Parece que não tá saindo nada, mas está. E não esqueçam, vão molhando o pincel. Não deixem, agora que tá saindo a cor eu tenho que molhar. Vai molhar, porque senão vai manchar, tá bom? Mancha mesmo. E depois, isso aqui não é que nem aqueles, vamos supor, a tinta comum, a tinta PVA, que na hora que você passa a água, ela fica mais branquinho, não. É o contrário. Se você passar água e você manchou ali, deixou uma parte mais escura e aí você vem com a água, achando que vai ficar mais branquinho, não fica. Ele fica mais escuro ainda, tá bom? Então, tenham cuidado na hora de fazer isso. Tá, já passei o básico, já fiz a minha base verdinha aí. Passei aleatório, tá? Aí eu quero passar um pouco dessa cor meio ocre, tá? Vou lá na água. Aí aqui eu posso fazer meio aleatório. Não tem regra, né? O bom de aquarelar é isso. Você não tem muita... Mas sempre, ó, molha o pincel, senão ele já vai começar a manchar. É aquarela, né, gente? Aquarela você faz mais ou menos assim, não tem muita... aquela coisa de ficar certinho. Por isso que fica manchado e o manchado fica bonito. Quando você olha a primeira vez, você fala, nossa, vai ficar horrível isso aqui. Isso não era o que eu estava imaginando. Nossa, me arrependi, não tem nada. Mas depois que seca, dá um efeito tão legal. Eu gostei, viu? Eu não posso falar não, porque eu achei bem interessante. Eu achei que ficou um efeito muito legal. Essas de aquarela, e olha que eu não sou muito chegada em aquarela não, viu? Ai, gente, desculpa, eu tô com uma gripe. Minha voz tá estranha, né? Eu gosto mais de cor fechada, sabe? Que nem assim. Prefiro assim, mas essa aquarela desse pincel é tão fácil de manusear e fica um efeito tão legal que é, sabe que eu gostei, assim? Falei, nossa, foi uma coisa diferente que ficou bem de um jeitinho que eu gostei, sabe? Aí eu posso vir com o mesmo verde, agora eu não preciso nem aquarelar se eu não quiser, e eu vou passando, ó, pra dar umas nuances, tá vendo? Só o verde sozinho, sem aquarelar. E aí eu vou fazendo. Eu acho que eu tô na frente de vocês, né? Ó. O mesmo verde. Tá vendo?
Aí eu quero fazer essa borda. Eu gosto de uma borda mais delimitada, tá? Tem gente que não liga muito não. Eu acho que fica bonito, uma borda mais delimitada. Então eu venho aqui, posso até pegar a água. Eu tô olhando na câmera pra ver se dá pra ver. Eu queria dar um zoom, mas como ou eu pinto ou eu fico mexendo na câmera, então não tem muito o que fazer. Outra coisa, pincel em pé sai muito mais tinta, tá? Então se eu quiser ficar dando batidinhas assim, ó, com o pincel em pé, a tinta sai bastante. Ela vem mais escura, ela sai da cor normal dela. Então tem que tomar cuidado. Quando você pinta com ele em pé é uma cor, quando você pinta com ele deitado é outra cor, e quando você aquarela é outra cor. Então você tem uma gama de cores num único pincel. Essa folha aqui, ó, essa flor, esse primeiro amor perfeito vermelho, pra vocês terem uma ideia, tirando esse miolo que eu fiz de amarelo e laranja, é tudo uma caneta só, tá? É só o vermelho, que eu fiz o degradê aí com a água, que fez esse rosa. E aí depois eu fui mudando aos poucos com água, fui deixando mais claro e mais escuro, e aí foi ficando desse jeito. Uma cor só, uma caneta só. Então você tem essa coisa também, né, dessa facilidade nesse pincel. Né? Ele consegue mudar o gradiente de cor, assim, pela maneira como você usa o pincel. Aqui no meio eu vou fazer a ranhura, né, olhando assim, você fala, ai, mas não ficou muito, né? Não, ficou legal. Eu vou tentar baixar um pouquinho. Espera só um pouquinho, que eu vou tentar baixar, porque eu acho que tá bem alto pra vocês. Espera aí. Não, agora tá diferente, né? Opa, desculpa aí. Gente, eu tô fazendo tudo sem tripé, tá? É esse que é o problema. Se eu tivesse um tripé, ai, seria maravilhoso, mas eu não tenho. A minha próxima aquisição vai ser o tripé, porque tá difícil fazer as coisas sem tripé. Vou comprar no Mercado Livre. Tá difícil. Então, ó como ficou a folha. Tá vendo? Ela ficou bem manchada. Ficou super aquarelada, ó. Diferente dessa aqui de cima. Essa aqui é totalmente diferente dessa. Eu não quero ficar mexendo na câmera. Ó. A de cima, olha a de baixo. Tá vendo? Só mudando as cores. A flor que eu falei pra vocês, olha, essa flor vermelha aqui, só o vermelho eu usei, não usei rosa, foi só o vermelho fazendo degradê com um pincel só, tá bom? Aqui na azul, esse pincel azul escuro foi o que eu usei para fazer essa parte do miolo de dentro. Eu aquarelei com azul escuro e depois ele ficou esse azul aqui, ó, escurão. Aí esse daqui não, aqui já é um outro azul, que é o azul claro, e aqui é um terceiro azul, que é o azul acinzentado, tá? Mas esta cor aqui do meio é igual a esta cor de fora, esse azul de dentro e esse azul escuro são os mesmos, esse azul claro é outra caneta e esse azul acinzentado é outra caneta, tá bom? Aqui, nesse outro amor perfeito, ó, eu usei amarelo,
e o amarelo e o laranja no centro. Aí aqui, a parte mais clarinha do centro, eu fiz com a mesma caneta que eu fiz aqui. E com essa mesma caneta que eu fiz aqui, eu fiz essa parte de fora, clara. E com essa mesma caneta, eu fiz todo o resto. Ou seja, eu fiz o amor perfeito inteiro com a mesma caneta. Só mudando o gradiente de concentração da cor, ou seja, usando a aquarela, tá? Colocando na água, ela foi mudando. Ó, essa aqui, outra folha aquarelada, tá vendo como fica diferente? Outra folha aquarelada. Na hora você fica achando, ai, que estranho, mas depois fica legal, tá vendo? Ó, essa aqui ficou pura, olha como, esse verde que eu tô usando, olha como ele é vivo, tá vendo? As cores são muito vivas, gente, muito vivas. Aí você fala, ah, mas 20 cores é pouco. Eu também achei isso. Eu falei, nossa, por que não tem mais cores na caneta? Mas não precisa, realmente não precisa. Por quê? Porque você consegue fazer muita coisa com 20 cores. A mistura das cores aqui, nossa, peraí que eu vou arrumar a câmera, tá? Ah, mas tá difícil essa câmera hoje.